Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, o ponto cego da liderança. Exatamente, aspectos que fazem com que você, enquanto líder, não desenvolva. É importante você aprender sobre esse assunto, para que você não fique estagnado dentro da sua função. O conceito de ponto cego é aquele conceito de que a gente tem um carro e vários pontos a gente não consegue ver, pessoas, motos, bicicletas, enfim. É esse ponto, é exatamente aquele ponto dentro da tua liderança que você não consegue perceber. E como você não percebe, você não consegue ressignificar, você não consegue olhar para ele, você não consegue ter atitudes de melhoria. E como é que a gente supera isso, Nath? Vou te contar. Primeiro aspecto, eu trabalhei no vídeo anterior, onde eu falei que toda vez que a gente estiver no meio de uma confusão, estiver no meio de um processo que não está andando, a gente comece a olhar de cima. Ou seja, a gente começa a ver do alto a nossa equipe, os nossos processos. Porque provavelmente, quando a gente sai do tumulto da operação, a gente começa a perceber aspectos que a gente não perceberia no nosso dia a dia. Um outro aspecto importante é você ter pessoas que te gerem feedback. Você sair desse seu pedestalzinho vaidoso de líder e começar a consultar pessoas que possam te gerar o feedback. E quem é que está falando isso? Uma pessoa que trabalha há 20 anos como psicóloga, uma pessoa que há 15 anos é especialista em soft skill e processo empresarial e que hoje atua como senhor de uma empresa de meio de pagamento, transformando a vida de diversas pessoas para serem líderes de alta performance. Então, gente, entender esse processo é importantíssimo. Por quê? Quando você coloca alguém para ser as pessoas que vão te gerar o feedback, elas vão olhar você a partir do referencial deles e a partir sobre aquilo que você demonstra dentro da operação. Ou seja, existe aquilo que você é de verdade, existe aquilo que você aparenta ser, ou seja, a forma como você se mostra, e existe também a forma como o outro te percebe. Muitas vezes existe um certo ruído entre esses três aspectos, e às vezes aquilo que você demonstra, ou aquilo que você acha que você está comunicando, lembrando que existem diversas formas de comunicação e não só necessariamente a verbal. Então, aquilo que você está comunicando através da sua postura, do material que você consome, da maneira como você lidera, não é aquilo que de fato você acredita que está passando. E esse feedback, ou de uma pessoa técnica, de uma pessoa do seu trabalho, de uma pessoa próxima, vai te gerar uma autocrítica, vai te gerar a clareza de pontos que você não percebe. Muitas vezes essas pessoas chegam para você e falam para você determinados aspectos que você não conseguiu enxergar. Você diz, mas eu não sou assim, eu não penso assim, eu não quis comunicar dessa forma. Por isso a importância de ter um tutor, alguém que te gere esse feedback. O terceiro aspecto, que eu já comecei, é você ter um mentor, alguém mais experiente na área, que vai te dando direcionamento. Porque o mentor, ele nada mais é do que um cara que chegou aonde você quer, tem os resultados e tem como comprovar esses resultados. Então, ele vai te dar direcionamento, ele vai te ajudar no processo, porque muitas das vezes a tua equipe ela não progride por um ruído de comunicação destes pontos cegos que você não sabe. Você até se desenvolve, você trabalha processos, mas você não ressignifica esses aspectos. E aí a tua liderança, ela paralisa, né? Porque a gente sabe que é no dia a dia que a gente vai crescendo e ressignificando para cada vez mais fazer uma liderança assertiva. Então, voltando para o aspecto do mentor, o mentor, ele vai te dar um teu direcionamento. Ele vai te trazer, além dos pontos cegos, não só você ter clareza sobre os pontos cegos, mas o que você fazer com eles. Isso é de suma importância, né? Muitas das vezes o seu ponto cego, como te pegou desprevenido, você não sabe nem que atitude tomar.
E aí você quer resolver e aí você atropela o processo. Porque aquilo era algo que não estava no teu radar. Aquilo era algo que você não tinha clareza. Então, às vezes, no impulso de resolver, você continua tendo posições e tomadas de decisões não assertivas. Então, o mentor, além de te trazer a clareza, vai te trazer o direcionamento do processo, tá? E aí você vai entender também que dentro disso você tem padrões de comportamentos repetitivos. E se você parar para olhar de cima, como eu já te convidei aqui nesse vídeo, você vai ver que esses padrões de comportamento te geram resultados que muitas vezes não é o que você espera. Então, se um padrão de comportamento te gera um resultado que você não espera, o que é que você vai fazer, meu amor? O que é que você vai fazer? Responda aqui embaixo para a titia Nath. Primeira coisa que você vai fazer é romper com esse padrão de comportamento. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa sobre o que você pensa. Se você não tem clareza, você não pensa sobre. Beleza, agora você tem clareza. Quando você tem clareza, você começa a olhar que esses padrões comportamentais, eles se repetem. E o que você vai fazer? Primeiro, você vai mudar o seu pensamento sobre aquele aspecto. Segundo, você vai começar a quebrar esses padrões. Toda vez que você se vê dando aquela resposta num padrão automatizado, você vai romper com ele. Porque você já tem clareza que aquele padrão comportamental não vai gerar para você o resultado que você precisa. Então, você começa a ter quebras de padrões. Então, primeiro, você não tinha clareza. Primeiro exercício que você fez, olhou de cima. Mesmo assim, não conseguiu verificar todos os pontos cegos. Aí, você vai fazer o quê? Você vai trazer pessoas que tenham essa clareza e que te gerem esses feedbacks. Essas pessoas vão te gerar esse feedback. Você vai analisar a situação. Depois você vai trazer mentores, pessoas que vão te dar, além dessa clareza que você já tem, vai te dar o direcionamento, a técnica, o como fazer. Aí você vai fazer. Nesse fazer, você vai entender que você tem vários padrões comportamentais repetitivos que geram resultados que nem te agregam e nem agregam a equipe. Aí você vai fazer um exercício, porque tudo na vida é exercício para ter hábitos melhores, para que a gente consiga crescer. Então, você vai fazer um exercício de autoobservação. E aí, toda vez que esse padrão comportamental se der, você vai quebrar e colocar um novo hábito. Porque o teu mentor, o teu direcionador, ele vai dizer os aspectos que você precisa desenvolver e os hábitos que você precisa adquirir. E aí, você vai quebrando com isso, ressignificando e adquirindo novos hábitos. Esse ponto que eu trouxe hoje nesse vídeo é importantíssimo. Entender que você precisa de clareza para executar a tua liderança é importantíssimo, porque só se cresce quando se sabe qual é a dificuldade. Não adianta você fazer milhões de cursos se você não olhar para você, para os seus aspectos particulares. Muitos dos seus pontos cegos foram trazidos para você através de crenças limitantes. Muitos dos seus pontos cegos estão atrás da sua vaidade. Muitos dos seus pontos cegos estão na fase da sua dificuldade de olhar para você. A maioria dos pontos cegos que você tem hoje são de cunho, são de base emocional. Porque a gente, quando exerce um papel de liderança, a gente começa a se achar a última cereja do bolo. E quando a gente entende que o processo de liderança é um processo de grupo, é um processo de time, é um processo que alguém trabalha comigo e não para mim, isso faz toda a diferença. Eu começo a entender que do jeito que a minha equipe precisa aprimorar processos, eu também preciso aprimorar processos. E o primeiro processo que eu preciso aprimorar é o meu processo interno. São as minhas crenças, são os meus pontos cegos. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Lembrando que tudo que a gente divulga aqui no canal tem embasamento científico. Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente aprofunde em algum aspecto, coloca aqui embaixo que eu te respondo. É uma honra ter você aqui. E lembre-se sempre que aqui a gente tá para levar o melhor conteúdo.
Um grande beijo e até o próximo vídeo.